E assim, com essa prece, boa noite, Marilene. Nós daremos início ao nosso evangelho dessa noite. Nós vamos falar sobre o perigo de fiscalizarmos a reforma íntima alheia. E quando eu faço esse tipo de tema, eu reflito muito. Isso me leva muito a ver os meus erros, né, minhas atitudes erradas. Porque a gente vê, mas como não somos perfeitos, basta surgir qualquer situação e aí a gente pisa na bola, como diz Marilene. Mas é, Boa noite, Soninha. boa Boa noite, noite. Antônio, Thelma, Virgínia, doutora Marli. Boa noite, Mari. Boa noite. Boa noite. Então, baseado no Sermão da Montanha, né, quando Jesus subiu ao monte e fez o Sermão da Montanha, e no que nos diz Kardec, que a verdadeira reforma íntima, ela consiste em nós domarmos as nossas próprias inclinações, né, as próprias más inclinações. Melry, fecha aí. Como o orgulho, como o egoísmo e não fiscalizarmos o próximo. Qual é a proposta que Jesus nos trouxe? É trocarmos essa visão que nós temos imediatista pela visão eterna. Jesus, ele muda completamente a régua pela qual nós medimos o sucesso, a dor e principalmente a régua pela qual nós medimos o comportamento do próximo. A régua que Jesus nos trouxe, ela, ela enxerga o nosso esforço e a nossa intenção de melhorar. Então, essa reforma íntima consiste em domarmos as nossas próprias más inclinações. Então, Jesus sabe que nós vamos melhorar. Ele sabe que a perfeição não é imediata, que o importante é que a pessoa, que nós estamos lutando para vencermos uma má inclinação. A evolução aí ela é vista como um filme longo, onde cada pequeno passo ele conta. Só que essa postura de julgamentos que nós temos, muitas vezes, ela é disfarçada de virtude. E ela afasta aqueles que estão necessitados. E ignora a pessoa que tem essa postura de julgamento, nós, eu e todos que têm, ignoramos que nós todos estamos no processo de aprendizado. Não tem ninguém que não esteja nesse processo. E aí, quando nós operamos nessa visão imediatista, queremos as coisas logo, de imediato, não é apenas com relação ao dinheiro, não é apenas com relação ao conforto material, não. A pessoa, ela aplica
essa lógica imediatista também ao comportamento das pessoas. Ou seja, ela quer que a pessoa mude seu comportamento logo. A gente vê muito, né? Uma pessoa que vai assistir uma palestra, digamos, um cônjuge. A palestra é sobre paciência no lar. Aí o parceiro fica esperando que o outro já se comporte como um santo. Mas se esse parceiro tiver um momento de irritação, essa pessoa que tem essa visão imediata, ela pensa o seguinte: não adiantou nada ele ir lá ouvir aquela palestra. Ele continua igual. Essa pessoa esquece que aquele parceiro está lutando contra hábitos de uma vida inteira e quer que ele mude em um dia porque assistiu uma palestra. Muitas vezes nós também cobramos o outro que mude logo, que seja de imediato. Só quem não precisa mudar de imediato somos nós, né? Somos tolerantes para conosco mesmo. Mas os espíritos dizem o seguinte: aqueles que têm essa visão focada apenas para o aqui e agora, são pessoas que exigem resultados instantâneos. É aquela pessoa que, ao assistir uma palestra ou ler um livro espírita, ele quer que o filho, o cônjuge ou o colega de trabalho já se transforme no dia seguinte. Essa visão imediata que ele tem, ele está avaliando o outro apenas pela fotografia daquele momento atual. Ele ignora todo o histórico desse espírito, as suas lutas invisíveis. Ignora o fato de que a evolução é esse filme que eu falei de longa-metragem, que não é uma foto estática. Não é? Então, se alguém, né, já conseguiu ter o equilíbrio, consegue manter a calma, consegue ter o autocontrole nos momentos mais difíceis e nas aflições da vida, é claro que essa pessoa ela já desenvolveu, né, a resignação, a força mental, já conquistou uma vitória importante sobre si mesmo. Mas a evolução se resume nisso? Não, dizem os espíritos. A evolução não se resume só em a pessoa já ter autocontrole isolado. Essa é uma virtude que é incompleta. Porque se eu tiver autocontrole e eu não tiver paciência com o erro do outro, isso é frieza. Isso vira frieza. Se nós apontamos o dedo, se nós criticamos aquele que ainda cai nas aflições, que fica desesperado, o nosso aparente equilíbrio, na verdade, se transforma em orgulho e vaidade espiritual. Jesus não era apenas controlado, ele era profundamente misericordioso com a fraqueza alheia. Aí eu vejo as pessoas dizendo: mas eu não sou Jesus. Não, claro que não somos. Se fôssemos Jesus, não estávamos caminhando aqui na Terra, que só tem imperfeitos, né? Então, nós já ainda não somos.
igual a Jesus. Mas, pela lei de progresso e evolução, nós teremos que ser iguais a Jesus. É a lei. Podemos retardar o tempo que for preciso para eu aprender, mas eu vou evoluir. Eu vou evoluir. Deus não tem pressa. Não é? Então, cada um de nós, cada espírito, ele tem uma bagagem. Nós trazemos, cada um, a nossa bagagem. Cada um de nós temos uma idade evolutiva. Todos nós temos limites diferentes. O que pode ser fácil de suportar para mim hoje pode ser o limite máximo de dor que o outro vai conseguir aguentar. Aí, se nós conseguirmos abraçar essa visão eterna e não imediatista que nós temos, e abraçarmos a visão eterna do Cristo, o nosso olhar sobre essas limitações humanas muda completamente. Porque nós vamos passar a ter um olhar mais expandido para além desse corpo físico. Porque também vamos entender que aqui a Terra é uma escola temporária e que todo o universo é a nossa casa. Então, essa casa física que temos agora não é a nossa casa, né? A nossa verdadeira morada. Estamos aqui temporariamente, num estágio. É quando aí nós percebemos que nós somos imortais. E aí, nós também, com essa visão eterna, entendemos que o erro do outro, que o erro alheio, é apenas ignorância temporária. Ou então é uma fraqueza ainda nossa, uma fraqueza espiritual. Mas nós não podemos, então, exigir que o outro mude em semanas, ou num dia, ou em horas. Não, não temos esse direito. Se Deus, que nos criou, ele tem essa paciência de esperar milênios para que a gente desperte. Por quê? Porque esse tempo de conscientização é íntimo e inviolável. Nenhum de nós é superior nessa escala eterna. Essa suposta vantagem que nós achamos que temos, essa vantagem moral sobre o outro, não existe, é insignificante. Por isso que esse espírito, esse ser, que se consegue se controlar um pouco mais na dor, ele consegue, mas ele não pode esquecer que ele ainda está no mesmo planeta de aprendizado e imperfeições que todos nós. Ele ainda se encontra, ou nós ainda nos encontramos, na mesma escola daquele outro que ainda se desespera. Então a gente não tem o direito. Às vezes eu vejo pessoas. Eu mesmo já passei por isso. Quando meu pai
piorou, entrou em coma, da vez que eu comecei a sair daquela sala e fui lá para fora e fiquei chorando, as pessoas, eu vim para cá chorar sozinha. Aí uns vieram e me trouxeram água, me confortaram. Já teve uma mulher que veio e ficou me cobrando, não chore, não chore, volte. Só, eu olhei para ela e continuei a chorar, eu nem conhecia. Então, as pessoas têm essa mania de querer controlar o outro, acha que a dor do outro. E a nossa função não é essa, não é ficar apontando o dedo. A nossa função é amparar, é levar para aquele outro a luz que ele está precisando. E o outro, ele vai caminhar no tempo dele. A gente não tem que determinar o tempo de evolução do outro. Estamos nesse corpo físico temporariamente. Sabemos que a morte ou desencarne para os espíritas é apenas uma mudança de estado, não é um fim. Nós não morremos. O que morre é o corpo físico. Os primeiros cristãos, né, quando eles enfrentaram as feras e o martírio nas arenas de Roma, com serenidade, com preces, com hinos de louvor, todos ficaram perplexos, inclusive os imperadores da época. Porque, para eles, perder a vida na arena era o fim de tudo. Mas aqueles mártires, eles sabiam que o corpo físico era apenas uma veste temporária. E que a morte nas garras dos leões duraria poucos minutos ou segundos. E ali não era a morte. Estava sendo abertas as portas para a eternidade de luz. Então, eles já compreendiam que Jesus veio nos dizer que o reino dos céus não é deste mundo. Então, eles não estavam preocupados em perder privilégios materiais, em perder status, ou até em perder a própria carne. Mas aí a gente vê as orientações dos espíritos de que nenhum ser que passa por uma prova desse tamanho, nenhum fica desamparado. Existem relatos mediúnicos, inclusive nas obras de Emmanuel, que revelam que, nos momentos que antecediam o ataque das feras, os benfeitores espirituais, eles atuavam fortemente sobre o sistema nervoso e o perispírito dos mártires. Então, eles não sentiam nada, porque essa ação fluídica, ela promovia uma espécie de anestesia e o desprendimento precoce da alma. O espírito, numa situação dessa, é parcialmente desatado dos laços orgânicos. Antes mesmo de o corpo físico sofrer o impacto total da dor. Foi o que aconteceu com Joana d'Arc na fogueira. Ela não sentiu.
Mas, gente, olha, nessa época o circo que exigiu esse ataque das feras, o testemunho desses cristãos. Mas sabem qual é o nosso circo romano hoje em dia? É o nosso cotidiano. O Cristo já não nos pede mais a espada, nem morrer por ele na arena. A única coisa que ele pede é que a gente passe a viver o Evangelho nas nossas pequenas atitudes diárias. O leão que nós precisamos combater hoje, ele não está mais na arena, não. Ele está aqui, ó, dentro de nós. E quem são eles? São os nossos defeitos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o preconceito. A nossa prova de fé hoje em dia é a gente conseguir segurar a nossa própria língua para não julgar, para não fofocar, para não ferir o outro. O nosso testemunho atual deve ser o do amor em ação. Mas a gente domar essas más inclinações dá muito trabalho, mas exige tanta coragem quanto aquela que foi demonstrada pelos mártires no passado, lá na arena com os leões. Como assim? Eles iam ser devorados? Pois é. A gente é. Quantas vezes a gente diz, é difícil domar as nossas más inclinações. Nós temos hábitos de milênios. E aqui ainda nessa vida, hábitos da infância. Então, para domar o orgulho, vixe, é difícil. Domar a vaidade. E não tem quem diga que é fácil, não. Os espíritos dizem que é fácil. Mas a gente sabe quanto dói quando a gente faz alguma coisa e vê que a gente fez. Né? E modificar. Então, ser caridoso, tolerante, é o que a gente precisa. Estendermos a mão a todos aqueles que pensam diferente de nós. Termos empatia, fraternidade legítima, quer seja no trabalho, na família, nas redes sociais, nos centros espíritas, nas igrejas. Fraternidade legítima. Porque se eu me achar que já estou lá no topo da montanha da evolução, olhando para baixo, para os outros que estão lá embaixo, perante as leis divinas, eu só estou dando um passo para o lado. Porque eu troquei apenas um erro pelo outro. Eu troquei o erro do desespero, já que eu já consigo me controlar, pelo erro da vaidade, que é muito mais profundo e difícil de curar. Aí eu pergunto, onde é que nós nos encaixamos nisso? Será que no nosso dia a dia
quer seja dentro ou fora da casa espírita, nós não temos sido os fiscais da evolução alheia? E é muito grave nós sermos fiscais da vida alheia. Porque mesmo que a pessoa que está necessitada, ela saiba que o outro está certo, ela vai preferir não mais pedir ajuda ou conversar com essa pessoa sobre as suas limitações, porque essa pessoa está sempre ali, apontando o dedo, julgando. Uma coisa é a pessoa, né, mostrar que ela não com essa coisa da superioridade, não é? Mas ser caridoso com o outro, na forma de falar, porque senão a nossa forma de falar vai afastar aquela pessoa que está necessitada. Nós estaremos fechando as portas do diálogo. A nossa verdade vai ser uma verdade fria. Porque esse nosso conhecimento, que a gente acha que já tem muito, é um conhecimento vaidoso. E aí eu fico pensando o tamanho da nossa responsabilidade, de todos nós, e principalmente a responsabilidade de um trabalhador espírita. Porque pelo nosso orgulho, por essa nossa mania de querer estar sempre certos, aí nós afastamos esse irmão do caminho do bem. Porque ele prefere se calar, sofrer sozinho, e aí só vai se afundar nas suas crises, porque ele prefere isso até que confessar as suas fraquezas para um juiz disfarçado de caridoso. Mas também aí ocorre um choque de orgulhos. Porque aquela pessoa que julga, ela está afastando o outro por vaidade. Mas aquele outro que está sendo julgado, ele se cala também por orgulho. É o orgulho ferido. Então, é choque de orgulhos. Porque essa pessoa, mesmo sabendo que o conselho está certo, ela prefere continuar errando sozinha. Mas, eu não vou dar o gosto da razão para essa pessoa que me criticou, não. Jesus, ele nunca fez ninguém se sentir humilhado por estar errado. Ele dava tanta dignidade ao pecador. E a pessoa sentia o desejo voluntário de mudar. Jesus apontava a falha, não a pessoa. Nós temos mania de apontar as pessoas. Não é? O Espiritismo é uma escola teórica, porque ela nos oferece um mapa, nos oferece as regras do funcionamento da vida espiritual. Mas, quando a gente acha que já tem tudo, que já sabe tudo, esse é o ponto central e mais perigoso da armadilha do ego. Porque a mente humana, ela confunde, nossa mente confunde facilmente entendimento intelectual com a realização moral. Isso aí é que é o problema. Porque
eu saber o caminho não significa que eu já caminhei por ele. Eu estar aqui falando não significa que eu já faço. Porque eu não estou falando o que eu faço. Eu estou falando aqui o que os Espíritos nos ensinam, o que Jesus nos ensina. E olhe que eu piso muito na bola. Eu preciso muito mudar. Então, nós compreendermos, conhecer o caminho, é o primeiro passo. Aí nós vamos adquirir a chave para caminhar aí. E qual é o nosso desafio? Recebemos a chave. O nosso desafio é abrirmos a porta. O que significa isso? Significa aplicar o conhecimento em nós. Eu aprendi, tomei conhecimento. Agora eu preciso aplicar. Eu preciso aplicar. Eu não tenho que mandar o outro aplicar. Não foi dito que a verdadeira reforma íntima é a gente domar as nossas próprias inclinações, é olharmos para o espelho da autocrítica. É nós. E não ficar olhando para a janela para vigiar o comportamento alheio. Porque quando nos colocamos diante do espelho espiritual, nós somos obrigados a encarar a nossa própria realidade. É esse espelho que a gente tem que olhar. O nosso próprio espelho. Mas sabe o que é que acontece? Quando a gente olha para o espelho, aí a gente vê o quê? Aquele orgulho que nós tentamos camuflar de autoestima. É aquele egoísmo que nós fantasiamos de autocuidado. Enquanto nós ficarmos gastando a nossa energia analisando as falhas do outro, quer seja do cônjuge, do colega de trabalho, do frequentador da casa espírita, nós estaremos criando uma falsa sensação de que somos superiores moralmente. Deixa eu fechar a janela por causa do caminhão do lixo. Porque o nosso cérebro, como eu disse, se ilude. Ele acha que como ele já consegue identificar o erro no outro, né, o nosso cérebro, ele acha que nós já estamos acima daquele erro. Aí é a fuga perfeita nossa. Nós nos tornamos juízes do mundo para não sermos réus de nós mesmos. Quantas vezes assistimos a uma palestra sobre, digamos, a importância do perdão ou da tolerância, aí nós pensamos, fulano é que precisava estar aqui para ouvir isso. Para ele não deixar de ser tão, para ele deixar de ser tão rancoroso. Aí é o nosso ego jogando essa mensagem que estamos recebendo ali no colo do outro.
Quando quem estava precisando, quem é que estava ali para ouvir? Quem estava precisando? Era eu que estava ali. Então eu não tenho que ficar jogando pro colo do outro. Porque nós usamos dois pesos e duas medidas. Queremos que o outro supere instantaneamente. Né? Às vezes o outro está com uma mágoa muito profunda que ele ainda não conseguiu superar. Mas a gente acha que ele deve superar logo. Mas nós achamos que nós temos o direito de ficar remoendo uma pequena contrariedade. Por exemplo, é uma esposa que se irrita porque o marido esqueceu a louça suja na pia. Essa é uma pequena contrariedade doméstica. E ela ignora que aquele ser ainda está tentando se recuperar do trauma de, por exemplo, uma demissão. Essa é a grande mágoa invisível dele. Vamos imaginar aqui uma cena. Um trabalhador experiente de uma casa espírita vê um outro trabalhador novo, recém-chegado, cometer um erro. Ou então, seja, ficar desesperado diante de um problema. Aí esse trabalhador que é experiente, em vez de acolhê-lo no silêncio, aí chama a pessoa de canto e diz com um sorriso irônico: meu irmão, você precisa de mais evangelho no coração. Onde está a sua fé? Jesus, que é conhecedor de nossa tendência, ele nos alertou. Nós é que não utilizamos os ensinamentos. Ele diz para a gente olhar o argueiro, que a gente olha o argueiro no olho do irmão e não vemos a trave no nosso próprio olho. Se nós cobrarmos o próximo de uma forma ríspida, ou de uma forma irônica, ou de uma forma impaciente, com aquele argumento que a gente sempre encontra para se desculpar, que está querendo o bem dele, ou eu estou ensinando a doutrina, eu vou estar exercitando uma agressividade disfarçada de caridade. Com essa rispidez, com essa ironia, com essa impaciência. Então, nós estamos todos aí no mesmo barco. Ninguém aqui recebeu alta desse hospital espiritual que nós nos encontramos, nenhum de nós. Os nossos patamares evolutivos são ligeiramente diferentes. Uma pessoa pode ter mais facilidade com a paciência. Já teve, já adquiriu isso, essa facilidade de ser mais paciente. Outro já é uma pessoa mais desapegada. Sim, e assim por diante. Só que a turbulência do mar afeta todos nós. A tempestade, ela é necessária para que todos nós avancemos. Agora, a forma como eu vou avançar diante dessa tempestade, o quanto que eu vou avançar, isso é individual. Nós não temos a competência para julgar. Ninguém aqui tem o gabarito da prova do outro, não.
Nós não conhecemos as bagagens das existências passadas do outro. Não conhecemos as suas dores ocultas, nem o tamanho do esforço que esse outro já fez para poder dar um pequeno passo. Se os que estão ao redor não perceberam que ele já deu um pequeno passo, ele sabe que ele já deu. Isso é problema dele. A evolução é dele. Eu tenho que me preocupar com os meus passos, com a minha evolução. Eu não tenho que querer que o outro tenha a mesma força que eu, tenha a mesma visão que eu tenho, o mesmo comportamento que eu tenho. Eu não tenho direito de julgar, de criticar. O que eu tenho que fazer é amparar. Eu não posso usar, se eu te for forte em uma situação, se estou falando, né, como exemplo, não quer dizer que eu seja essa fortaleza. Então, eu não posso usar a minha própria fortaleza para humilhar o fraco. Porque se eu faço isso, já perdi a caridade. E sem caridade, como nos ensina Paulo de Tarso, nós nada seríamos. É como a música que eu coloquei aí, né? Sem caridade, nada somos. É só o amor. Então, Jesus, ele nunca estabeleceu prazo, limite para que a gente possa evoluir. A didática dele foi: venha, segue-me. Vem, segue-me. Acolheu leprosos, os mais necessitados, os publicanos, as prostitutas, os obsessores, e não exigiu que eles se tornassem perfeitos para que ele pudesse ajudá-los. Ele estendeu a mão lá na lama para que eles tivessem forças para sair da lama. Cada um tem seu tempo de aprendizado e de conscientização. Quem somos nós, né? Nós que ainda erramos tanto para exigir que o nosso cônjuge, que o nosso filho, que o nosso irmão de ideal espírita mude de um dia para a noite. Se Jesus nos dá o tempo que nós precisamos, que nós também tenhamos a grandeza de dar ao próximo o tempo que ele necessita, porque nós todos estamos a caminho. Nenhum de nós está pronto. Então vamos, recolher o nosso dedo diante da fraqueza alheia. Vamos estender a mão. É a mão que sustenta, como Jesus estende ainda. Então, que essa nossa reforma íntima, ela seja vivida no silêncio do nosso esforço e no respeito ao tempo do outro. E que Deus nos abençoe.